Olá, tudo bem? Gilvair aqui quem vos fala, e esse é mais um vídeo da nossa série 365 maneiras de melhorar a sua saúde. Como dizem por aí que a saúde e a doença começam no intestino, uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque de fato é uma das coisas que eu mais estudo, é sobre o funcionamento do intestino e para que ele funcione perfeitamente. Eu vou te ensinar um passo a passo para você identificar se o seu intestino de fato está saudável. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu atendo quase todos os dias. E aí as pessoas quando chegam para mim e falam, Gilvair, eu faço uma pergunta no meu questionário, na consulta de anamnese, se de fato o intestino da pessoa está funcionando. Eu pergunto, de 0 a 10, que nota que você dá então para o seu intestino? E aí as pessoas animadas dizem, nossa, eu dou um 9, um 8, né? Raramente 10, né? Para não ser então para não ser então desprovido de humildade, né? E o que acontece é que, quando eu faço o questionamento, eu mostro as imagens, eu vou trabalhar com a pessoa, porque eu vou passando na minha anamnese cada parte ali do corpo, né? Quando chega ali na parte do intestino, as pessoas então se surpreendem, porque elas acham que o intestino dela está funcionando perfeitamente, o intestino dela então está saudável, só que não está. Preciso te ensinar um termo chamado eubiose, tá? Quando a gente fala então de eubiose, no quesito intestino, significa então que está tudo funcionando perfeitamente. As bactérias estão bem, está na quantidade correta, está funcionando tudo direitinho ali no intestino. Deu uma resumida, bem resumida do que é eubiose, mas você pode então colocar aí no Google, eubiose, tá bem? Nesse passo a passo que você vai aprender, uns 7, 8 passos pelo menos, para você identificar se o seu intestino está funcionando direitinho. O primeiro deles é a frequência com que você vai então ao banheiro, ou vai aos pés, né, como diz o pessoal ali do sul, né? Que você faz o número 2, que você faz cocô. Com que frequência então você faz cocô? 1, 2, 3 vezes no dia, uma vez por dia, 2 vezes por dia, uma a cada 2 dias, uma a cada 3 dias, uma a cada 5 dias, uma vez a cada 15 dias, como eu peguei então Interagente então essa semana. E aí você precisa identificar por quê. O ideal é que você vá ao banheiro todos os dias. Seria perfeito, o melhor dos mundos, então, se fosse cada vez que você fosse então se alimentar, você também evacuasse. Só que infelizmente a nossa alimentação não é uma alimentação rica em fibras. E também você precisa então disciplinar o seu intestino para que ele funcione todos os dias e na proporção então com que você então se alimenta. Inclusive tem um vídeo que você pode então procurar aqui nesta série mesmo, 365 maneiras de melhorar a sua saúde, que é um método que eu ensino para você disciplinar então o seu intestino. É 4 passos bem simples para você poder seguir. Então você vai conseguir então regular o seu intestino para que ele funcione todos os dias como tem que funcionar. Outro ponto então que você precisa identificar é se depois que você evacua, se as fezes elas estão boiando ou elas estão afundando. Você sabe me dizer qual que é o ideal? Escreve aqui embaixo antes de eu responder para você. Não escreveu, mas tudo bem. As fezes têm que afundar. Se as fezes estão boiando, significa então que você não está comendo então fibra suficiente, que você está ingerindo uma quantidade grande de gordura ou que você não está conseguindo digerir da forma correta, principalmente as gorduras. Logo, as fezes vão ficar ali boiando e ela tem que afundar. Quando você come, por exemplo, um alimento que é muitíssimo rico em fibras, a casca da manga, que é uma delicinha também, ela geralmente coloca as fezes lá para o fundo então do vaso sanitário. E esse é o ideal, as fezes então tem que afundar. Por quê? Porque tem peso ali, tem bastante fibras ali. Se ela não está afundando, sinto lhe dizer então que de fato você pode estar então com disbiose, seu intestino não está saudável então como deveria. Outro ponto então que você tem que observar do seu intestino é se quando então você limpa então o seu intestino, que o ideal não é nem você esfregar, é você simplesmente dar uma batidinha, é que depois que você então evacuar, você olhe então para o papel e esteja tudo limpinho. Se estiver tudo limpinho ali com papel, maravilha. Ou seja, significa então que o seu intestino está funcionando então da forma com que tem que funcionar. Agora, se tem que limpar, aí de fato, infelizmente, não está funcionando como tem que funcionar. É claro que esse, na verdade, eu deveria ter deixado por último, porque esse é o santo grau, é quando de fato o intestino está funcionando bem, bem mesmo. E não sei se você é assim, mas eu todos os dias faço isso. Salvo exceções, que eu sei que quando eu como alguma outra besteirinha, quando eu vou num rodízio, quando eu vou num lugar
que tenha muito farináceo, que eu coma muita massa, pizza, essas coisas assim, claro que de fato não vai permitir então que eu esteja 100% em eubiose. Então você tem que então de fato observar esses pontos para saber então se o seu intestino está funcionando direitinho. Eu tinha até colocado aqui algumas aqui para não deixar então faltar então aqui para você. Claro, tem que sair então de forma suave e macia. Agora, se toda vez você tem que ficar fazendo massagem, tá? Não tem nada contra com relação à massagem, mas se todas as vezes você tem que estar fazendo massagem e você não consegue sentar ali no vaso da maneira correta com que você vai aprender lá naquele vídeo para você disciplinar o intestino, ele não sai então com facilidade. Ele tem que forçar um pouquinho para poder sair. Se a cor não está ideal, está saindo então muito escuro, está saindo então muito claro, então às vezes até por conta da alimentação e muito escuro também por conta da alimentação. Agora, se todos os dias então está saindo muito escuro, é porque muito provavelmente está ficando ali mais tempo do que deveria ficar. É claro que para quem tem um intestino de aproximadamente de 8 até 12 metros de comprimento, todos os intestinos, é claro que o percurso então vai demorar um pouquinho, mas você tem que evacuar todos os dias. Se você então termina de evacuar e você não consegue suportar o seu próprio cheiro, preciso te dizer então que o seu intestino também não está saudável. Claro que não está saudável, o seu sistema digestivo completo não está saudável, porque está faltando então enzimas digestivas e principalmente a acidez no seu estômago, que faz com que as fezes então fiquem insuportáveis. É claro que alguns alimentos que você come também pode modificar, assim também quando você come beterraba, quando você bebe suco de beterraba com cenoura, algumas coisinhas ali que são fortes, vai modificar então ali a cor. Mas você tem que de fato observar também com relação ao cheiro. Se está muito fedido que nem você aguenta, claro que dizem que quando se trata então de cocô, a gente só aguenta só o seu cheiro, mas eu posso garantir para você, minha família é prova de que quando eu evacuo, você pode entrar então no banheiro, que é um cheiro então suportável. Posso garantir para você, porque esse é o ideal, que está tudo funcionando direitinho. Agora, se tem aquele cheiro bem fétido mesmo, que é bem forte, que ninguém aguenta, de fato, então tem algo errado, então, que está faltando ali para o seu intestino estar saudável. Deixa eu ver se eu esqueci algo aqui. O formato tem que sair no formato então de uma bananinha, de uma salsichinha, para que você então consiga perceber que ele saia de forma uniforme. Agora, se ele sai meio quebrado, sai cheio de onda, assim, sai feio, de fato, então, infelizmente, o seu intestino não está saudável. Se você come bastante, tem que sair bastante mesmo. Posso garantir para você que quando então você evacua somente uma vez no dia, ele vai sair numa quantidade muito maior do que quando você então evacua 2 ou 3 vezes. E aí você vai disciplinar o seu intestino de acordo com a sua necessidade. Porque quando eu trabalhava então na rua, eu trabalhava vendendo então perfume de porta a porta. Você acha que eu tinha como então estar indo no banheiro 3 vezes ao dia? Não tinha como eu ir no banheiro, eu ia ter que ficar toda hora entrando numa loja pedindo então para ir no banheiro, não tinha como. Então eu disciplinei meu intestino a funcionar somente uma vez ao dia. E aí peguei então esse costume, depois que eu aprendi então a tratar então do intestino, eu percebi que de fato esse é o modelo ideal. Sair em grande quantidade, porque quando eu vou então no banheiro, então é caprichado. Agora, se você vai mais vezes, como também na maioria das vezes quando estou aqui no consultório, eu consigo então evacuar toda vez então que eu sinto o reflexo defecatório, que é aquela vontade então de evacuar. Agora, se o seu intestino estiver saudável, você vai conseguir disciplinar então da maneira correta. É fundamental que você assista então o outro vídeo então do intestino para você fazer com que ele funcione direitinho, tá? Procura aqui nessa série 365 maneiras de melhorar a sua saúde, que você vai encontrar a maneira correta de fazer com que o seu intestino esteja de fato saudável. E se de fato você vir a passar numa consulta comigo ou não, você consiga então afirmar para qualquer pessoa, ó, meu intestino então ele merece então nota 10. Porque infelizmente as pessoas acreditam que está funcionando todos os dias, que o intestino está funcionando perfeitamente, mas não está. A prova principal é quando então você consegue evacuar, você senta no vaso sanitário, ele sai ali perfeitinho, sem quebrar, não tem aquelas ondas, nem bolinha, nem de ressecado, nem muito mole. Sai então de uma maneira uniforme, no formato de uma banana ou de uma salsicha, bem suave então e macio. E quando então você percebe, opa, saiu tudo de fato, não fica com aquela sensação que poderia sair. E quando você então encostar o papel para fazer a prova então de que está tudo certinho, você olha, que orgulho, está tudo funcionando perfeitamente por aqui. Como diz a Bíblia, né? Examine o homem a si mesmo, né? Mas não é somente então nessa parte, né? Examinar o nosso corpo então como um todo, a nossa saúde, como é que está a saúde da nossa pele, mas se você cuidar então do seu intestino, posso garantir para você que de fato você vai ter uma saúde de ferro. Porque a saúde e a doença, como dizem então
algumas pessoas e alguns profissionais da saúde, começa então ali, a saúde, a doença começa então no seu intestino. Então começa cuidando dele então, tá bem? Me conta aqui nos comentários se tá tudo ok, tudo funcionando aí pra você, e se você vai assistir aquele vídeo que eu falei pra você também. Não esqueça de dar um joinha no vídeo, de compartilhar então com seus amigos. Eu sei que esse não é um dos melhores assuntos para se conversar então na roda de amigos, mas de fato se você quer ser saudável, você precisa então ter esse hábito de entender então como funciona o seu intestino perfeitamente. Deus abençoe você e a sua vida, conte comigo, você merece ter saúde. Tchau, tchau.